A gente, na vida, na nossa vida, as pessoas têm muito medo de errar. E às vezes a gente deixa de fazer as coisas porque a gente tem medo de cometer erros. Então, aqui nessa técnica, que muitas pessoas usam, e é o segredo dos poliglotas. Eles só aprenderam a falar outros idiomas, tem gente que fala 7 idiomas. E por que que eles aprenderam a falar esses 7 idiomas? Porque eles tentaram, eles não tiveram medo de errar. Se errou, brincou com o erro e vida que segue. É assim que funciona, tá? Então, aprender inglês, antes eu tinha falado do inglês como como cozinhar, né? E agora aqui eu vou falar do inglês como dirigir um carro pela primeira vez. Quando eu dirigi um carro pela primeira vez, eu morri de medo. Fiquei morrendo de medo e eu não queria dirigir, porque eu já fiquei pensando no pior que poderia acontecer. Eu vou bater o carro, eu vou deixar o carro morrer, eu vou não sei o quê. E aí o professor vai ficar me julgando, o professor vai ficar sem paciência. Então, é igualzinho dirigir um carro. Na primeira vez vai ser assustador, vai ser muito assustador, tá? Mas depois você consegue aprender. Depois ele vai ficando mais fácil, tá? E aí eu vou te dar agora aqui alguns motivos para você superar esse seu medo de errar. Que muita gente tem medo de errar e acaba deixando de fazer só porque não quer errar, tá? O primeiro motivo é que erros são como lições de direção. Quando você está na estrada, é super normal você errar. Então, quando você está aprendendo inglês, também é normal você errar. E não tem como você começar sendo perfeito. Você vai errar, você vai fazer muita besteira, você vai falar muita coisa errada, mas é assim que você vai aprender. Porque cada vez que você erra e percebe o teu erro, você percebe que você errou, é uma forma de você aperfeiçoar, de você melhorar o que antes você não sabia, tá? Você só aprendeu porque você tentou e você errou. É igual dirigir. Se você passa a primeira marcha e sai com o carro sem soltar a embreagem devagar, você vai deixar o carro morrer, mas depois você vai aprender. Poxa, foi por conta disso. Você vai começando a perceber por que que você errou. E você vai melhorando isso. Então, você só aprende se você errar, tá? E pode ser que você erre de novo. Com certeza você vai errar de novo. Talvez não seja o mesmo erro, talvez seja outros erros, mas você vai errar. Mas se você continuar tentando, uma hora, aquele erro ali que você cometia tanto, que era uma coisa impossível, que era tão difícil, uma hora se torna tão bobo, de tão fácil para você. De tanto que você praticou, de tanto que você treinou, aquilo ali vai se tornar bobo, ok? E você vai começar a fazer aquilo no automático. Então, não tenha medo de errar, tá? Quando você erra, quando você perde esse medo de errar, você cria mais conexão com outras pessoas. Igual no trânsito, você cria conexões com motoristas, né? No trânsito, todo mundo já passou pelo processo de aprender a dirigir. Ninguém nasceu sabendo dirigir. Assim como ninguém nasceu sabendo falar. Mesmo que a pessoa seja ativa, seja fluente no idioma, ela não nasceu sabendo falar. Então, no trânsito, ninguém nasceu sabendo dirigir. Então, as pessoas normalmente já passaram pelo que você está passando. Todo mundo que sabe um segundo idioma já passou pelo que você está passando para aprender um segundo idioma. Então, as pessoas vão te entender. Elas vão entender que você está aprendendo o idioma novo. E elas vão ser pacientes. E elas vão entender que é normal errar, tá? A maioria das pessoas vão entender, já passaram por isso, sabe que é um desafio e sabe que é muito difícil aprender um idioma novo, tá bom? Então, não se preocupe com erros, ok? E perder o medo é a estrada, é o caminho para você se tornar fluente, tá? Com o tempo, com a prática, você vai se tornar um motorista experiente. Ou seja, com a prática, você vai conseguir alcançar a sua fluência, tá? Você precisa parar de ter medo, parar de ficar com medo de cometer erros que as pessoas nem vão notar, as pessoas nem vão. Talvez elas até notem, mas aí você, quando erra e você percebe que a pessoa notou, você fica travado. Poxa, eu não vou falar mais, porque eu errei. Mas passou 2 minutos, a pessoa nem lembra mais do que você falou, o que que você errou. É você que fica ali, se martirizando, falando, poxa, eu errei, não vou falar mais assim. E eu sei disso porque eu já fiz isso.
Uma vez, quando estava nos Estados Unidos ainda, eu falei, eram 2 palavras só que eu precisava falar. Só que eu troquei elas. Eu falei errado. E aí tinha uma menina lá que estava junto comigo. Ela riu desse meu erro. Ela era fluente, falava 2 idiomas. E ela riu desse meu erro. Eu aprendi com esse erro. Mas porque ela riu, eu fiquei traumatizada e eu falei, não vou mais falar. Porque ela riu de mim. Só que depois ela nem estava mais lembrando disso. E eu que passei a noite toda pensando, meu Deus, eu errei, meu Deus, eu errei. E ela já não estava nem aí. Então as pessoas nem lembram do seu erro. Então, errou, brinca com o erro e vida que segue, tá bom? Se você ficar fazendo isso, se você seguir esses passos, você vai conseguir aumentar a sua autoconfiança, você vai confiar mais em você mesmo, tá? Você vai cometer erros, isso é certo, mas você também precisa celebrar cada passo certo que você der. Se você se julga por cada erro que você comete, você também precisa celebrar cada passo, cada palavra, cada frase certa que você falar, ok? As pessoas que não têm medo de errar, que brincam com os próprios erros, são pessoas mais confiantes. Elas acreditam mais em si mesmas, elas têm mais confiança em si mesmas, e isso acaba tornando essas pessoas mais motivadas. E os poliglotas são assim. Eles não têm medo de errar, eles têm confiança. Poxa, eu sou demais, porque eu estou aprendendo um idioma novo. E não é para todo mundo, não. Não é todo mundo que se joga e fala, vou aprender um idioma novo. Agora eu vou ser bilíngue. Agora eu vou aprender um outro idioma. Não é todo mundo que tem essa coragem. Então, se você teve essa coragem de começar a aprender um idioma novo, você já tem que se sentir e falar, eu sou o cara. Eu sou a cara, tá? Então, você precisa confiar em você mesmo e acreditar que você consegue sim alcançar os seus objetivos. Se você alcançar não, se você confiar em você mesmo, você vai permitir que você se expresse com mais facilidade. Você não vai ficar nervoso ou nervosa pensando, se eu falar assim, eu vou estar falando errado, eu preciso formar a frase desse jeito, eu preciso traduzir cada palavrinha do que eu estou falando. Não, você vai ser mais confiante, você vai falar, eu vou falar. Se errar, errei, a pessoa vai me corrigir e tá tudo bem. Se ela me corrigir, é até bom, porque eu aprendo. Se eu não falar porque eu tô com medo de errar, não vai ter ninguém para me corrigir. E aí, a próxima vez que eu quiser falar essa mesma coisa, eu não vou falar, porque eu vou continuar com medo de errar e eu não vou ter aprendido uma forma certa, tá bom? E é assim que você vai melhorar o seu aprendizado, tá? Aqui eu vou te mostrar como que você vai fazer para trabalhar a sua autoconfiança. Como eu já tinha falado, você precisa comemorar as suas conquistas. Celebrar cada pequeno progresso que você fizer. Se antes você tinha dificuldade em falar uma palavra que você achava muito difícil, quando você aprender a falar ela com facilidade, comemora. Fique feliz, tá? Você precisa ter também mentalidade positiva. Você tem que se concentrar no seu progresso e não nos seus erros. Se você ficar se concentrando só no que você erra, só nos erros que você comete, você vai se desmotivar, tá bom? Você precisa também aceitar os seus erros. Não ter medo de errar, como eu falei, porque os erros são uma parte normal do aprendizado. Você vai errar muitas vezes, mas é normal. É com isso que você vai aprender. Não ter medo de falar em voz alta. Então, você precisa sempre, desde o começo, falar em voz alta, praticar em voz alta, para você ganhar confiança. Você precisa externalizar o que você está pensando. Então, estou pensando em formar essa frase, estou pensando em falar isso. Não pensa, fala. Se errar, tudo bem, vão te corrigir. Aí você aprende, tá bom? Então, sempre falar em voz alta. E praticar com outras pessoas. Isso aqui é muito importante. Você pode praticar com amigos que você conhece, porque praticar com outras pessoas vai te proporcionar uma experiência mais realista e mais autêntica do uso de idiomas. Não adianta a gente também ficar praticando só com robôs, só com Duolingo. A gente precisa praticar, a gente precisa falar com pessoas de verdade, pessoas reais. A gente precisa interagir com o mundo, interagir com outras pessoas, porque assim você já recebe feedback na hora. Errei, a pessoa me corrigiu, beleza, aprendi, obrigada. Continua, tá bom? Então, conversar com outras pessoas. E
conforme você pratica com as outras pessoas, a sua confiança na comunicação em inglês vai aumentar. Por quê? Porque você vai perceber que você consegue se expressar com aquela pessoa em inglês, que você consegue entender o que ela está falando e que você consegue ser entendida. Se você ficar praticando só com um robô, só com o Duolingo, quando você chegar para falar com uma pessoa de verdade, você vai travar, vai falar, eita, e se eu falar errado? E você nunca vai falar. Se você começar desde o início, praticar com alguém, você vai começar a perceber que está sendo entendido, está conseguindo se comunicar, está conseguindo entender, e isso vai aumentar muito a tua autoconfiança, tá? E como que você vai fazer para falar com outras pessoas? Você tem duas formas. A primeira forma é falar com alguns amigos seus. Então, se você conhecer alguém da sua família, algum amigo que fale inglês, chama essa pessoa para conversar. E aí, fulano, vamos praticar inglês aqui? Vamos conversar aqui em inglês todos os dias? Pode ser por áudio mesmo, não precisa nem ligar para a pessoa. Manda um áudio em inglês, a pessoa te responde em um áudio em inglês também. Já tá bom demais. Mas se você não conhecer ninguém que fale inglês, você pode usar aplicativos. Eu vou te dar a dica de 3 aplicativos aqui. Tem o Hello Talk, que você pode conversar com pessoas de outros países. Tem o iTalk, também, que você pode conversar com pessoas de outros países. E o Tandem. Anota esses 3 aplicativos, tá? Se você conhecer algum amigo que fala inglês, mas quiser praticar também com aplicativos, perfeito. Escolhe um tema ali do dia que você quer conversar, chama a pessoa e conversa com ela. Não precisa ficar com medo, tá? E, além disso, você vai sempre ter metas estabelecidas. Você vai precisar ter metas claras. Mas metas não são objetivos? Não. O objetivo é aquele final que você falou. Eu quero aprender inglês para isso. Mas durante o seu processo, você precisa estabelecer metas para você poder ter o que celebrar quando você atingir essas metas. Então, você pode fazer metas para o dia, você pode fazer metas para a semana, você pode fazer metas para o mês e metas para o ano, que são os, talvez não, talvez sim, o objetivo, né? Se você quiser estudar só por um ano, então um ano você vai estar lá e escrever seu objetivo daqui a um ano. Mas aqui, as partes menores são metas. Então, hoje, o que que eu quero aprender? Quero aprender a me apresentar. É a sua meta do dia. Até a próxima semana, o que que eu quero estar sabendo falar? Quero estar sabendo falar isso, isso e isso. É a sua meta para a semana. Até o mês que vem, eu quero saber falar sobre a minha rotina. É a sua meta para o mês. Até o final do ano, eu quero ter terminado o primeiro nível do inglês, eu quero ter terminado o básico. É a sua meta para o ano, tá bom? Então, sempre estabeleça metas.